Bom dia! Seja o seu dia de sábado, dia 2 de setembro, muito abençoado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Ovelha amada, mais uma sagrada, santa, poderosa oração que faremos com você e por você. Acredite, o Todo-Poderoso lhe escolheu nesse dia para trazer para a sua vida boas notícias. O anjo das boas notícias chegará no seu endereço. Escreve aqui, por favor, o seu nome e o nome dos seus familiares, porque eu quero declarar que o anjo das boas notícias chegará, viu, na sua vida e na vida das pessoas que lhe cercam. Eu já vou orar com muita fé, mas antes eu preciso te entregar algo da parte de Deus. Eu preciso te entregar algo que Deus me revelou minutos antes de eu entrar aqui. Estava lendo a Bíblia, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 19, fala da tristeza que Davi se encontrava na porta da cidade. O rei Davi estava apreensivo na porta da cidade, porque a Bíblia vai dizer que Israel estava em guerra. E essa guerra era uma guerra muito difícil, porque era Israel, os homens de Davi contra os homens de Salomão. E por Davi amar muito os seus filhos, então Davi pediu para o seu comandante que preservasse a vida de Salomão, de Absalão, né? Absalão, ele usurpou, ele cobiçou, invejou o trono do pai. E a Bíblia vai dizer que ele então decidiu ir à guerra para disputar o trono. E os homens de Davi então começaram a lutar com os homens de Absalão. E a Bíblia vai dizer que Davi estava muito triste. E as cidades eram cercadas naquela época, eram muradas. E em toda a cidade, na parte de cima, havia ali um sentinela, alguém que ficava de olho a observar os movimentos de quem estava se aproximando da cidade. E a palavra de Deus vai dizer aqui que o sentinela, ele viu um homem correndo e gritou: eis que lá vem, meu Deus, estou todo arrepiado aqui, ovelha. Olha como é que eu estou, todo arrepiado. O sentinela gritou: lá vem um homem, e há novas na sua boca. E vinha correndo e está chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria, e o sentinela gritou ao rei: eis que lá vem outro homem correndo. Então disse o rei: também traz este novas notícias, boas notícias. O rei estava precisando de boas notícias. Ele estava muito triste. A Bíblia vai dizer que ele estava muito triste à entrada da cidade. E o coração do rei estava aflito, porque a qualquer momento poderia vir uma notícia: olha, teu filho morreu, ou então teus soldados fiéis morreram. O rei, ele queria ver o fim daquela guerra. O rei queria que aquela guerra se acabasse em paz. Mas como que uma guerra vai terminar em paz? Uma guerra, ou um lado vence, ou um lado perde. Porque a verdade é que o mundo espiritual tem lado. O mundo espiritual tem lado. Tá entendendo, ovelha? O mundo espiritual tem lado, tem cor. Cabe nós decidir de que lado nós vamos ficar, do bem ou do mal. E a Bíblia vai dizer que Davi ficou ali apreensivo. E o sentinela novamente gritou: vejo a correr o primeiro homem, que parece ser Ahimaaz, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem do bem,
e virá com boas notícias. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, ovelha. Olha como é que eu estou aqui. Eu estou todo arrepiado. O rei precisa. O rei estava tão ansioso. O rei estava tão desejoso. Ele precisava. Ele queria a todo custo receber boas notícias. Infelizmente não recebeu. Infelizmente a notícia que ele recebeu é que seu filho havia morrido na guerra. Mas eu venho aqui como profeta dizer para você. A notícia que vai chegar para você é que Deus, Ele te honrou, Ele te exaltou, Ele te fortaleceu. Ele trará para a sua vida bênçãos sem medidas. Você crê? Então o sentinela gritou, está vindo um homem, o qual parece ser Aiamás, filho de Zadok. Aquele homem, ele costumava trazer constantemente boas notícias para o rei. É tanto que a Bíblia vai dizer que quando Joabe ordenou que ele não levaria a notícia, então ele ficou triste. E ele implorou para o comandante de Davi deixar ele levar a notícia. Levar a notícia que a guerra houve fim. Só que a Bíblia vai dizer que esse mensageiro, ele não sabia que o filho do rei havia morrido. Ele não sabia. Por isso que ele ficou calado. Ele ficou sem palavras para falar para o rei que o filho do rei havia morrido. Já o outro mensageiro, ele trouxe a notícia. Olha, rei, teu filho morreu. Eu venho dizer para você que a notícia que você vai receber é uma notícia boa. É uma notícia de bênção, de vitória, que sua família começou a ir para a igreja, que todos estão sendo abençoados, que sua empresa está se erguendo, contrato fechou, bênçãos sem medidas irá te abraçar nesse mês de setembro. E é debaixo dessas palavras que eu vou orar. A Bíblia vai dizer que foram dois mensageiros. Quando chegou diante do rei, ele não teve o que falar, ele ficou calado. Você já observou que tem pessoas que entram ano e saem ano e elas não têm o que contar de bom? Elas não têm o que falar de bom. É só problema, é só luta, é só situações de lágrimas. Mas a Bíblia vai dizer que o outro mensageiro trouxe uma notícia. Apesar que a notícia não era boa. Só que eu venho aqui como profeta dizer para você que a notícia que vai chegar para você, será uma notícia boa. Uma notícia de que você foi curada, de que no exame não deu nada. Teu familiar foi curado, foi liberto, foi abençoado. Vai começar a fazer as novenas com você. Vai começar a fazer as campanhas com você. Vai começar a ir para a igreja com você. Vai começar a servir a Deus com você. Vai começar a cantar no coral da igreja com você. Vai começar a cantar no grupo de louvor com você. Deus fará você ouvir boas notícias. E você vai testemunhar. Escreve aqui: eu irei testemunhar o poder de Deus na minha vida nesse mês de setembro. Eu irei contar o meu testemunho. Deixa eu mandar um abraço para a professora Carol, que me procurou ontem e falou: nossa, pastor, como eu estou sendo abençoada. Estou sendo muito abençoada. Deus está me honrando muito. Deus está me abençoando. Depois que eu comecei a ouvir essas orações, depois que eu comecei a participar dessas preces, depois que eu entrei nessa corrente de oração, Deus tem me abençoado muito. Então vocês aí de Salvador, São Paulo, Rio, Bahia, Ceará, Pernambuco, ou aqui do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso, Deus abençoe sua vida, tá bom? Eu vou colocar minhas mãos aqui nessa palavra. A Bíblia vai dizer que os dois mensageiros foram ao rei, correndo muito, com sede de dar a notícia para o rei. E a notícia que vai chegar para você será notícia boa. Pai, aqui eu coloco as minhas mãos nessa Bíblia e eu declaro, Senhor, que boas notícias chegará para essa tua filha, para esse teu filho, nesse mês de setembro. Nesse mês de setembro, Senhor, nós iremos receber boas notícias,
notícias de vitória, notícias boas, notícia, meu Pai, em que o nosso coração irá se alegrar, os nossos lábios irá sorrir. Oh, meu Deus, eu declaro muitas bênçãos da parte do Senhor para tuas filhas e para teus filhos. O anjo das boas notícias, o mensageiro das boas notícias, baterá nesse endereço, nessa porta, e dirá: boas notícias, vitórias, milagres da parte do Senhor. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse. Diga amém e diga graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tá bom? Em nome de Jesus.